Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio de hoje no site. Vambora. Acabou o tarifaço para o Brasil, pelo menos. De Brasília, tarifaço de Trump não é mais. Pois é. Enfim, é isso. O Trump retirou tarifas de 40% sobre carne, café, frutas e outros produtos. Muito bom. Não foram todos, mas pelo que eu entendi, foi basicamente tudo. Foi boa parte, né? Os de maior impacto que a gente já... Sim. Isso aí remeta a episódios de muito tempo atrás, né? Vários meses atrás. Mas a gente tinha comentado sobre o impacto, principalmente da indústria de café. É pegada, né? Os Estados Unidos ganham mercado consumidor e carne também. Sim. Que é gigantesco no PIB do Brasil. Pois é, então desde o começo, quando o Trump tinha colocado o tarifaço, ele tinha excluído vários produtos, e agora ele excluiu mais produtos. Ele já estava tirando 10% que ele tinha antes, então na semana passada, itens vendidos aos Estados Unidos pelo Brasil já haviam sido beneficiados por redução sobre a taxa global de 10%, então ele foi tirando de pouquinho em pouquinho, aí ele meio que tirou quase tudo agora. E eu diria que a notícia econômica, ela até pode ser interessante. Mas esse canal aqui não é sobre numerozinhos, sei lá. Senão eram dois caras do IME aqui, entendeu? Exatamente. A Não gente é o vai falar caso. de sociologia. Brincadeira. As abraço. consequências, a parte política desse Com certeza. acontecer é bem mais interessante, né? Implicações para a política nacional e também, cara, o contexto interno dos Estados Unidos, né? Acho que muito das tensões... Acho que a gente fez um trabalho competente na época que as tarifas foram anunciadas em também não falar, meu irmão, acabou, sobre pro Lula, grande cerco econômico, isso jamais vai ser revertido e o Brasil tende ao quebra-quebra para 2026. Agora, pelo contrário, né? A gente praticamente não vai sentir os efeitos econômicos do tarifaço, dado que ele foi muito curto. E aí já foi revertido. Mas, ao mesmo tempo, também acho que diz muito sobre a política interna americana, as tensões que estão dentro do decreto do tarifaço lá dentro. A gente comentou na época, cara, medida extremamente não ortodoxa, né? Heterodoxa. Trump estava fazendo o TBT lá pro século XIX, o governo do McKinley, esse tipo de coisa, Exatamente. que era meio insano, fazia sentido, algum sentido, etc., mas que era uma coisa meio difícil de colocar dentro do consenso, né? Pelo menos dentro do Partido Republicano. E mais... Tarifa ia implicar também aumento de preço. Internamente, os Estados Unidos estavam vivendo um cenário inflacionário e a gente falou, porra, não popular no primeiro momento não vai ser, né? Pois é, exatamente. Nem dentro do contexto político americano, lá, o partido do Trump, e nem entre as pessoas no geral. Porque, porra, o que eu tenho a ver com questões Brasil e Estados Unidos? Eu quero tomar café, porra. É basicamente isso. Sim, pois é. E tava até sendo ameaçado judicialmente o poder do Trump de botar essas tarifas. Então, o Trump ele tava usando uma lei de tarifa que a justificativa era por motivo de segurança nacional e interesse, tipo, de defesa mesmo dos Estados Unidos, ele pode botar tarifa, o presidente tem o poder de botar tarifa bel prazer. E o Trump tava, tipo, esticando muito o significado disso, né? Até que ponto taxar, tipo, frutas do Brasil é uma coisa realmente com esse grau de periculosidade? Não é, sabe? Ele tava usando pra fins econômicos e aí, pela Constituição americana, quem tem o direito de botar taxas e incluía-se tarifas nas taxas, era o Congresso, entendeu? Então, a República Americana foi fundada no século XVIII, muito do ideário do século XIX também era. O imposto de renda não existia, as tarifas eram uma ferramenta de literalmente angariar a receita, né? E... Era a principal fonte de arrecadação do Estado americano. Né? Exato. E o poder de taxar era um poder reservado ao Congresso. Então, o Trump realmente estava em shaky ground constitucionalmente, isso está sendo questionado, ele meio que está voltando atrás. Mas, enfim, vamos falar sobre a notícia inteira, né? E aí, só um breve comentário também. Eu achei a resposta do Lula incrível. Hoje estou feliz. Diz o Lula sobre a redução das tarifas impostas pelo Trump. Tá doente o Lula? Tá com pneumonia? Tá cara? doente. Pra mim, o resumo é isso aqui, né? Do nothing win. Porque, cara, o Eduardo Bolsonaro, mano, vendeu como se o governo do Lula fosse acabar por causa das tarifas. Tipo, cara, agora... Lula, é melhor você já abdicar, cara. Porque eu tô aqui... Vou acabar com o seu aninho de 26, Lulinha. Vou acabar com Pois ele. é. Você quer tarifa no quê? Eu boto aqui a tarifa que eu quiser. Eu tô no ouvidinho do... Eu lembro disso. Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Vocês não querem mais tarifa não, né? Porque a gente tá bem relacionado. Se você aqui. quiser acabar, um telefonema pra mim acaba tudo. E aí, com o tempo foi ficando cada vez mais claro que, na verdade, era um grande truque, né? Era um truque merda, um truque barato. E, na verdade, nunca tiveram sob controle da situação. Pelo contrário, na verdade, a gente chegou, também lembro disso, falar assim, cara, eu acho que eles nem estavam esperando isso. Eles estavam trabalhando pela Magnitsky, que ainda tá vigente, né? Note-se. Mas as tarifas é meio que... tipo, cara, você pegou a onda pra surfar, achou que era uma onda de, sei lá, 2 metros e era uma onda de 10. E aí os caras vão falar, meu irmão, agora tem que levar, senão eu vou tomar um caixote.
E aí, na verdade, eles nunca controlaram a onda, né? Exato, Né? exatamente. E agora não tem mais efeito nenhum. Cara, já acho que a gente fala mais sobre isso no fim do episódio, mas, porra, pro Eduardo, cara. Pois é, mano, ele tá ferrado, tá ferrado. Que merda. Mas tudo enfim, bem. vamos ler isso aqui. No fim de julho, Trump impôs uma sobretaxa de 40% a produtos importados pelo Brasil, que somou-se às chamadas tarifas recíprocas de 10% aplicadas globalmente. Então, o timeline pra galera que não tá tão acompanhando assim o negócio tarifário do Trump, em abril, comecinho de abril, o Trump anunciou o Liberation Day, né? E foi uma das coisas mais insanas, assim, da política recente meio econômica, que ele só do nada aplicou tarifas exorbitantes, então imposto de importação exorbitante para os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. E a fórmula que ele usou para calcular é o seguinte: quanto maior era o déficit na balança comercial dos Estados Unidos com aquele país, ele aumentava a tarifa independente do conteúdo daquilo, né? Então, você está importando coisas que não se produz nos Estados Unidos. Dane-se, você vai lá e taca a tarifa muito alta. E aí, os países que receberam tarifas muito altas países, né? A União Europeia, se eu não me engano, ficou com tipo, cara, uns 20 e tantos por cento, assim, que é bem alto. A China ficou também na casa dos 20 e tanto ou 30%, e depois ele começou, a China retaliou, ele retaliou em cima, e aí a China trucou, ele retrucou, enfim. E aí vários países desses Sudeste asiático. Exato. E aí os tigres asiáticos também tomaram tarifas extremas. Se eu não me engano, o Vietnã tomou de 45%. E aí, na época, no dia que aconteceu o dia subsequente, foi tipo, cara, derreteu o mercado financeiro, um monte de coisa explodiu, todo mundo tava, o Trump vai destruir a economia global, sei lá o quê. E a percepção da maioria das pessoas era, cara, o Trump ele é louco, ele tá fazendo uma coisa muito estúpida. Mas algumas pessoas do lado do Trump estavam trazendo justificativas, eram duas, principalmente. Era a primeira justificativa de, cara, o Trump tá fazendo isso pra negociar, que é o negócio Art of the Deal, né? Pega aí, mostra Cara, pra galera. Se você puder consultar aqui Bíblia 2. Bíblia dos negócios, entendeu? Se você puder aprender um pouco, sabe? Seria bom pra você. Exato. Então, a ideia do Trump que ele, tipo, iria fazer uma abertura muito agressiva, pro outro lado ficar intimidado e depois de negociar termos de comércio bilaterais favoráveis, ou então... Breve parênteses, teve muito êxito nessa vertente. Exatamente, teve isso. Ou então a ideia seria, não, na verdade o Trump ele tá realmente querendo diminuir a quantidade de importação dos Estados Unidos para fortalecer a indústria nacional, mas não só da forma direta, né? Mas também da forma indireta de enfraquecendo o dólar, você também faria com que as exportações americanas fossem mais favoráveis. Enfim, acabou que o argumento propriamente econômico não se provou tão verdade, né? Na medida que o Trump sabia o que ele estava fazendo, foi mais pelo primeiro motivo do que pelo segundo, que ele conseguiu extrair várias concessões interessantes. O Japão foi um dos países que ele extraiu coisa mais interessante, né? A União Europeia foi, na minha opinião, como eu via lá a semiótica da reunião do Trump com a Ursula von der Leyen, foi humilhada, né? Ela foi obrigada a falar em termos trumpísticos, tá? Ser recebida no Salão Oval lá daquela forma. A gente já falou sobre isso, que é... Enfim. Mas do Japão ele conseguiu que os japoneses prometessem, tipo, dezenas ou centenas de bilhões de investimento direto nos Estados Unidos. Mais. A China, o Trump também tentou quebrar, acabou que teve a escalada e renegociação de muitos termos, né? A aquisição do TikTok é meio que um derivado disso também, assim. Então, sim. Mas cedo pra dizer se os Estados Unidos venceu essa. Exato, mas fato é, tudo isso começou em abril e nessa onda o Brasil recebeu só 10% de tarifa. Por quê? Porque o Brasil é um dos poucos países que tem um déficit comercial com os Estados Unidos. Então o Brasil importa mais dos Estados Unidos do que exporta. Por quê? Porque o Brasil é uma economia muito fechada. Sim. Então, é aquilo. Os americanos não vão comprar os nossos carros brasileiros. O único país que compra os nossos carros merda e caros é a Argentina. E o Paraguai, provavelmente. Eu nunca fui, mas a Argentina é muito claro isso. E os americanos preferem comprar do México. As outras coisas que o Brasil vende, sei lá, aço, soja. Sim. Os Estados Unidos é um exportador de soja. O Brasil é competidor em muitos setores também. Com os Estados Unidos, todo o agro brasileiro tem zero complementariedade com os Estados Unidos. O minério de ferro brasileiro, ele vai todo pra China e tal. Então, o fato é, o Brasil na rodada original de tarifa tinha recebido só 10%. O que o Brasil realmente recebeu foi esses 40% depois. E aí ficou muito a dúvida, né? Ficou, caraca, por quê? Será que é por causa do Bolsonaro? Porque isso era uma hipótese na época. Era, pô. Que o Eduardo Bolsonaro tava lá, ele, o Paulo Figueiredo, no ouvidinho do Trump, do Marco Rubio, do Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, quem quer que seja, falando,
tem que botar pra fuder no governo do PT pra eles soltarem o Bolsonaro, porque isso te atrapalha, tá ferrando um aliado seu. Isso era uma possibilidade. Outra possibilidade era, os Estados Unidos tá ficando muito amiguinho do BRICS, tá ficando muito próximo da China. Aí vamos deixar claro pra eles que é tipo, cara, na América, Isso é nosso. você ouve o América, tá ligado? Você tá no continente americano, você ouve a América, os Estados Unidos. E essa tarifa foi posterior, tinha muito menos a ver com comércio propriamente dito, e agora elas caíram, né? Sim, aí havia o debate, né? Na época o Eduardo, a facção dele tava tentando capitalizar nisso, né? Enfim, tava tentando forçar uma viabilidade política para a presidência dele. Isso foi naufragando lentamente, né? Conforme foi ficando mais claro também que não necessariamente tinha muito a ver. E eu diria hoje que, por mais que parecesse muito que era uma questão de BRICS, mesmo de alinhamento geopolítico brasileiro, o Brasil tava muito irredento, né? Um Brasil que tende a ter uma postura conciliadora, tendendo mais um pouco para os Estados Unidos em relação ao terceiro mundo. Tava vivendo, porra, o frenesi de ser o embaixador dos povos oprimidos do planeta Terra, contrariando os Estados Unidos maciçamente em todas as questões possíveis. Então o Lula fazia questão de, não, pô, a Rússia tem um ponto. Ucrânia e Rússia, ó, é a Rússia. Israel e Palestina, é Palestina. Estados Unidos e China, é China. Aí a gente tava até comentando, cara, o que houve com Lulinha Paz e Amor, né? O que era aquele Lulinha que botava a gravata tricolor, né? Com as cores do tricolor no sentido das 3 cores do Brasil e fazia paz todo mundo, abraçava o Obama e o cacete. Esse cara basicamente tinha desaparecido. Ficou parecendo que essa era a motivação por detrás das tarifas. E a gente chegou a analisar também que, cara, em muitas das coisas que seriam tributadas, meio que os Estados Unidos ia buscar alternativas aonde, né? São produtos que são exógenos para a economia americana. Fruta. Se eu não me engano, os Estados Unidos conseguem produzir fruta tipo Porto Rico, é uma produção, enfim, desprezível, assim, muito pequena. Você vai taxar, vai aumentar o preço. Brasil, maior produtor de café do mundo, disputa ali com a Colômbia. Beleza, os Estados Unidos podem até comprar da Colômbia, mas isso tem impacto no preço das coisas. Então, muito dessa tributação do Brasil ia ser, tipo, inflação burra de bens não essenciais. Exato. E aí eu usaria a oportunidade de falar que o preço de algumas coisas, de fato, aumentou nos Estados Unidos, mas tem coisa que o preço está diminuindo. Exato, pessoal, aqui, ó. Exatamente, pessoal. Sexta-feira Negra, novos clássicos. Me pegou meio desprevenido. Eu tava, caraca, o que tu tá falando? Eu tava de cara, tem que enfiar essa porra muito. Enfim, pessoal, a gente vai fazer uma promoçãozinha de Black Friday. A gente tenta evitar usar termos em inglês, né? Então a gente tá chamando de Sexta-feira Negra. E, enfim, a ideia é o seguinte, é isso aqui, pessoal, ó. A gente fez essa promoção daí, esse pacote de viagem. Não, do guia de turismo. A gente tem o nosso plano de membros, que a gente vai... Na Black Friday você vai poder assinar ele na versão semestral e anual, que dá NC Show Extra. Ih, rapaz, já até tá adiantando aqui. Tá demais, né? Dá acesso ao NC Shows Extras, dá acesso ao Q&A de membros e ao encontro de membros. Aí tem o semestral por R$60 e o anual por R$110. Então, bem barato. Passado a Black Friday, vai ter que pagar esse preço cheio que tá arriscado aí. Cuidado, hein? Tem o plano NC Plus, que dá tudo do plano de membro, prioridade no Q&A, textos exclusivos do NC Plus, mais acesso aos nossos documentários e lives antigas, por míseros R$140 por semestre ou R$240 por ano. Então, enfim, e dá pra financiar melhor o nosso trabalho também. Pô, pelo amor de Deus, principalmente você financia o nosso trabalho diário no YouTube através dessa assinatura. Exato. Então, se você entrar no QR Code que tá na sua tela agora ou no nosso site, novosclasses.com.br, você vai poder ter acesso a tudo isso. Vai poder financiar o nosso trabalho. Então, é isso. Já com gordo desconto. Já com gordíssimo desconto. Então, pessoal, até 33% de desconto, tá? Sexta-feira Negra, Novos Clássicos. Recomendo todos que gostam do nosso trabalho conferirem. Vou deixar os links na descrição também, mas voltando. Em termos do que você está falando da inflação dos Estados Unidos, você vê aqui. Um dos motivos para a adesão dos americanos foi a alta da inflação no país, pressionada por itens como alimentos. O café, por exemplo, acumula alta de cerca de 20% em relação ao ano passado nos Estados Unidos, segundo o CPI, né? Então, cara, é aquilo, né? Continua, desde que as tarifas de 50% entraram em vigor em agosto, as vendas de café despencaram no Brasil. Então foi uma retração de 54,4% em relação ao ano passado. Tá pouco claro aqui se isso é as vendas do Brasil para os Estados Unidos, mas, cara, isso é um colapso, né? É tipo destruição. Porra, tornar boa parte da safra meio sem uso, né? Tipo, você pode até compensar e tal, procurar outros mercados. Você vai vender a preço de banana. É porque questões de safra também impactam o preço, que é aquilo, né?
colheu, tem que vender, né? Não tem muito que você pode fazer. Taca fogo, Armazenar. Getúlio Vargas. Você pode fazer isso. Naquela época, o governo comprava primeiro ainda, né? Hoje nem mais isso, só ia meio que zerar o teu estoque. Mas enfim. Pois é, carne bovina também é outro item muito importante da relação bilateral Estados Unidos-Brasil. Tava com a inflação de 12% a 18% em relação ao ano passado. Esses efeitos inflacionários não são necessariamente efeito Brasil, né? Também. Provavelmente vem no esteio de todo um processo inflacionário, mas definitivamente não ajuda, né? Exato. Então, cara, eu me lembro, cara, quando tava tendo a discussão sobre o tarifaço do Trump, os americanos estavam debatendo se, na verdade, o tarifaço ia gerar a inflação ou diminuir a inflação. Porque inflação, né, como todas essas coisas econômicas, é uma coisa muito difícil de você prever o movimento que vai acontecer. Porque, por um lado, você esperaria que, vai aumentar, dado que tá mais caro importar, tem muita coisa que você importa, então o preço vai aumentar. Beleza. Isso faz sentido. Mas, por outro lado, tem muita coisa que é tipo de demanda interna. Então, você desacelerar a economia interna dá meio que um arrefecimento na inflação também. Tava nessa dúvida. Eu acho, cara, que no caso dos produtos que o Brasil vende para os Estados Unidos, o único efeito possível seria inflacionário, entendeu? Tipo, cara, café não tem como produzir nos Estados Unidos. Não existe isso. Só entre os trópicos. Exato. Carne, os Estados Unidos produz muito também. Se eu não me engano, os Estados Unidos é o maior produtor de carne. Só que... De boi. Carne de boi. O Brasil é o do frango. Do frango, né? Campeão do frango. Mas, cara, a demanda por carne de boi é imensa. Os Estados Unidos é um país 2 vezes maior do que o Brasil, em termos populacionais, aproximadamente. E é aquilo, né? O Lula fez muita vitória meio populista, assim, falando sobre o preço da picanha vai abaixar, bababá. Tipo, o preço da carne aumentando lá nos Estados Unidos é ruim pro Trump também, né? Não, e isso entrava até no contexto que as pessoas estavam falando das condições para o Tarcísio ser lançado em 2026, né? Precisava de um clima de meio que abandono do governo federal. Naturalmente isso viria da Câmara, né? Do próprio Legislativo. Mas, se tivesse um contexto macro desfavorável, isso seria excelente, entendeu? Sim. E aí, beleza, tudo bem que o agro não emprega tanta gente assim, mas o dinheiro flui, né? Teria um impacto definitivamente. Talvez, à época, muitas pessoas comemoravam, os Estados Unidos não vai mais consumir a carne brasileira. Na época, o Brasil tava com um problemaço de preço de carne, né? A carne tá caríssima, etc. Tava impactando a popularidade do Lula, né? O pessoal adorava falar sobre picanha naquela época. Falar, Lula vai ficar beleza porque agora o preço da carne cai, né? Não vai ter mais tanta demanda estrangeira, vai poder vender em real aqui dentro mesmo. Mas pra mim era um ganho de curto prazo, assim, porque toda a indústria aí carne entra mais gente no mercado, né? Porque tem toda a indústria frigorífica, toda a distribuição, todo o açougue, etc. Tenderia a ser ruim. E aí não existe mais agora nada que seja meio assim, entropia para o ano de 2026 necessariamente, em termos econômicos. Além da gestão do próprio Lula, né? Tem suas dificuldades, mas não vai ter uma nuvem negra em volta do Brasil e tal, querendo destruir o Lulinha. Cara, eu acho que o grande cara que se fudeu com isso foi o Eduardo Bolsonaro, né? Vamos ser sinceros. Tinha umas pessoas compartilhando um gif do Eduardo Bolsonaro chorando, eu queria botar ele aqui, coisa bem de tiozão. Você sabe quem? Era o próprio homem, né? Cara, Eduardo dele. Bolsonaro se fudeu. Ele, meu Deus, assim, cara. Diagnóstico técnico agora aqui. Se fudeu. Diagnóstico técnico, meu Deus do céu, cara. Que sobrou blunder. Nada. Não sobrou nada. Não sobrou nada para o beta Eduardo Bolsonaro, cara. Enfim, a Magnitsky tá vigente, né? A terrível, a perversa, poderosíssima Magnitsky cara, tá mas vigente, né? Mano, sei lá, eu fico... Cara, talvez a família Bolsonaro nunca tenha estado tão ruim, assim, do ponto de vista político, sabe? Há muito tempo, cara. O eduardismo, né? Como aparecia no Não, mas eduardismo era bagulho de retardado, assim, mas cara, a galera... Eu concordo com você, mas é Brasil, né? Sim. A galera pulou mesmo de cabeça nessa de, através do Eduardo Bolsonaro, o Trump vai quebrar as pernas do Lula. Cara, o príncipe volta coroado do exílio. Eu penso nessa parada do Eduardo Bolsonaro e fico até meio triste, assim, cara. Que é o seguinte... A gente, na época, quando começou isso, a gente falava, eu não posso notar que isso foi uma coisa extremamente corajosa que o Eduardo Bolsonaro tá fazendo. E dado que coragem é a única virtude que você não consegue fraudar, você tem que reconhecer quando uma pessoa é corajosa. Tem mesmo. Só que, cara, só que só foi um tiro na culatra imenso, assim, só deu muito errado, cara. Foda. Não, aquele é o quadrante lá da educação prussiana também, né, pessoal? Inteligente, burro, proativo, letárgico. O melhor que você pode ter é o inteligente e letárgico. Que é na lógica do Steve Jobs até, que é meio que, o cara vai poupar esforço, ele é um cara de agilidade, ele acaba sendo mais eficiente por ser preguiçoso. E o pior de todos é o burro com iniciativa. Esse sendo extremamente perigoso, assim.
E eu não posso deixar de notar que a decisão do Eduardo Bolsonaro de ir aos Estados Unidos, né? Sem nenhuma garantia no Brasil de descacetado, foi algo corajoso. Foi algo de extrema iniciativa, coragem, mas foi, ao mesmo tempo, também. As chances de êxito eram bem magras, cara. A gente chegou a comentar isso mesmo na época, que é assim, uou. Então, o que a gente falava antes era, pô, será mesmo que isso vai estar no topo da atenção do Trump, sabe? A gente ficava cético com relação a esse esforço. Trump é Aí muito quando volátil. começou a ter o resultado, a gente falou, caralho, será que a gente estava errado? Não estávamos, né? Pra variar. Pra variar, isso aqui é análise, não é torcida. Enfim, cara, mas ele se humilhou, cara. Caralho, Eduardo Bolsonaro chacota. E agora? O que faz? Cara, Fudeu. Você não tem mais alavanca. se enterra, cara. Se é que tinha, né? Mas você não tem mais alavanca nenhuma, Cara, mas contra o governo federal. essa tua, tipo, todo o arco do Bolsonaro... Para com isso aí, esse negócio... negócio de tiosa. Cara, todo o arco do Bolsonaro, tipo, sei lá, tudo que aconteceu no governo dele desde que o Sérgio Moro saiu foi só tipo um desastre imenso, sabe? Eu fico... Tragédia, né? Cara, trágico, cara. Uma verdadeira tragédia, assim. Eu não... Sim. Porque é só... Mano, é meio uma coisa meio trapalhões, assim. É, tipo, ele tenta dar um golpe, mas ele é todo meio maltrapilho, desajeitado. Aí não vai pra frente, o próprio exército fala pra ele, pô, filhão... Não vai dar, não dá pra tu, não. Não dá pra você, não dá pra você. Aí na pandemia do Covid foi tudo ridículo. Aí, cara, você não tive o Eduardo lá. Eu fico meio triste, cara, porque... Sabe? Às vezes Sei. a gente olha pra política e a gente fica tipo... Não, cara, deve ter alguém por detrás que sabe o que tá fazendo, sabe? A gente vê sim. muitos moves e fica tipo... Não. Tem que ter algo... Tem que ter alguma coisa, cara, por trás. Não é possível que seja só Eu que tá isso que eu pensando. estou vendo. Mas, cara, às vezes não existe meio que um José Dirceu fazendo um xadrez 4D por detrás. Kassab, né? Não existe. É gente, Kassab. cara. É gente como a gente, né? É gente, tipo, não nem como a gente, pessoas piores, pessoas burras, entendeu? Tipo, eu não Que meteria essa do. Caralho, mano. Mano, o Eduardo Bolsonaro era deputado federal, cara. Ele podia ficar de boa no Brasil. Ele podia cara. ter, como jovens falam, ficado na resenha light, né? Podia ter Mas- ficado de marola no Congresso. Marolando lá. Marolando igual o Flávio, tá ligado? Mas tá aí, cara. Mas é complicado também. Ao mesmo tempo, eu acho que talvez o Eduardo tenha... Talvez ele tivesse chegado à conclusão, por vias próprias, que ele eventualmente acabaria preso, né? E que não teria necessariamente muito o que fazer. Porque ele talvez tivesse trabalhado mais perto do pai dele no contexto golpístico, né? Ele é o cara da declaração famosa e tal, então talvez acabasse sobrando pra ele. E aí talvez, eu penso que ele possa ter premeditado tudo. Tipo, se eu ficar, eu vou eventualmente sair preso. E vou assistir a derrocada do meu pai. Eu posso dar o tiro e ir lá pros Estados Unidos. Se der errado, deu. Senão, eu ia fugir pra lá mesmo. E aí é a abordagem que, na verdade, ele e o Ramagem pensaram a mesma coisa. Ramagem que agora tá, enfim, acabou de ter a sua prisão decretada. Mas Tá- o Ramagem fez isso de uma forma menos humilhante, né, cara? O Ramagem nem tentou, né? Ele só fugiu mesmo. Não, ele tentou aqui no Brasil. Não, nem tentou Fazer reagir, nada lá nada. fora, é. Ele só ficou, puta, eu vou ser preso, vou fugir. O Eduardo, cara, talvez, no fim das contas, eu acho que ele possa ter fugido mesmo. Só que, fugindo, ele falou, pô, mas eu vou dar um último tiro aí, né? Vai que e tal. Eu acho que acaba fazendo mais sentido, né? Mais Cara, do mas que- eu acho que parte do problema, cara... Eu tava refletindo muito sobre isso. Recentemente eu tenho pensado muito, tipo... Que tipo de mudança no arranjo político poderia ser feito pra que o legislativo funcionasse melhor? Porque hoje em dia, pra mim, dos três poderes, o que não funciona, por excelência, é o legislativo. E aí, o que a gente poderia fazer? Cara, talvez, cara, toda essa interação com redes sociais tenha nucado o cérebro de muitos políticos. Eles só não conseguem agir... Tipo, ele não consegue colocar em prática uma Concatenar. ideia que eles têm, sabe? Então, porque eu acho que parte do problema do Eduardo Bolsonaro é que teve muita bravata envolvida, cara. Ele tava ameaçando demais coisas que ele não conseguia cumprir. O Paulo Figueiredo tava nessa também. Esse é um dos grandes defeitos do Paulo Figueiredo, né, cara? Ser o cara que ameaça demais, assim. Sim, sim. Desde E- os tempos de Hotel Nacional, né? E aí, eu sinto que, não sei, cara, talvez ele entra na cabeça dele que, não, na verdade, tudo que acontece nas redes, as redes são a vida real e tal, então, tipo, caraca, se eu conseguir, sabe, meio que colocar essa narrativa e tal. É engraçado que a esquerda meio que tem isso também, que se a esquerda faz uma política pública que é impopular e tem um efeito negativo, eles nunca pensam, tipo, caraca, a gente mandou mal, e as pessoas estão putas, eles sempre pensam, pô, é um problema de comunicação. Mas, pelo menos a esquerda sempre pensa em, tipo,
eles pensam, a popularidade da coisa tem a ver com comunicação. A direita não, a direita nem existe, tipo, a coisa em si meio que nem existe, sabe? É só comunicação, mano, é só... Só a embalagem. É só embalagem, não tem nenhuma substância, é bizarro. É só característica, é zero essência, né? É só coisas menores. Cara, assim, a gente nunca vai saber ao certo o que se passou, eu acho, né? A gente nunca vai saber ao certo o que passou na cabeça do Eduardo Bolsonaro. Eu tenho cada vez mais tentado interpretar à luz do desespero mesmo. Porque, ao que parece, hoje é que nada foi pensado, sabe? Foi tudo meio improvisado no geral. E eu acho que o cenário onde ele vencia, tipo, quais as expectativas vencedoras dele? É que ele evitaria a prisão, se radicando nos Estados Unidos. De lá, ele conseguiria articular uma resistência organizada contra o Brasil, uma grande sabotagem. Eu nem acho que era necessariamente... Eu acho que ele nem queria entrar na parte econômica de novo. Eu acho que ele não estava preparado para as tarifas. Ele queria só a Magnitsky. Ele queria só a Magnitsky, queria um cerco político, queria mostrar que ele tinha poder para atacar de fora e meio que voltar carregado nos ombros do povo, tá ligado? Essa é uma expectativa muito real da família do Bolsonaro. Que é uma expectativa insana, né? É meio que eles já conseguiram uma vez, cara. Isso que é loucura, sabe? Dessa democracia de massa... de aclamação popular, meio schmittiana, na verdade. É meio que, cara, na praça pública todo mundo é reunido falando, você é meu líder. E aí isso é tipo a essência da democracia e tal. Então eu acho que dentro da cultura da família meio que existe essa expectativa. O Eduardo tava ensaiando isso, meio que ele ia conseguir colocar todo mundo de joelhos, se mostrar muito forte. E aí meio que poder ter um regresso triunfal. Talvez o próprio campo da direita falasse, pô, o Eduardo tá muito bem e tal. Ele pode trazer esse elemento americano pro nosso grande acordo, etc. Só que nenhum acordo necessariamente foi pra frente. Então o campo da direita tá mais bagunçado do que ele parecia à época do tarifaço. O negócio do trade de Tarcísio estava muito bem, eu lembro. Então, mas tava ele... muito bem encaixado. Só que o que fudeu o trade de Tarcísio? Foi isso justamente também. o tarifaço, Foi isso cara. também, foi isso também. Só que, e aí, a parada pra mim é o seguinte, o Eduardo lá fora... Ele não tava, na minha opinião, não tava agindo como alguém que tinha expectativa real de ser presidente. Porque, cara, você é presidente, você não governa sozinho. Mesmo que ele tenha a intenção de virar ditador e tal, você não governa sozinho, você de aliados, sabe? E ele só tava brigando com todo mundo. Então, literalmente, não tinha uma pessoa viva no Brasil que o Eduardo Bolsonaro não era inimigo, basicamente. E aí, tipo, beleza. Ele tava brigando com o Nicolas também. É aquilo. Tudo bem, eu entendo, ele tá brigando com o Nicolas, porque meio que tem um racha dentro da família Bolsonaro, pra ver quem vai ficar com o legado, se é ele ou o Nicolas, aí ele meio que se entende como inimigo do Nicolas. Só que, cara, o fato que ele estava nos Estados Unidos e ele não conseguia meio que ser aliado do Nicolas Ferreira, já é um sinal que ele só errou. Essa jogada muito ousada só foi errada, entendeu? E aí, isso é uma parada que eu penso também, sabe? Que é o seguinte, cara, os grandes homens da história são aqueles que, tipo, quando aparece uma oportunidade muito foda, ele consegue ir lá e pegar ela, sacou? Então, sei lá, Napoleão. O destino é um cavalo que passa selado uma vez só, né? Exato, ele vai lá e pula no cavalo. Então, sei lá, Napoleão, exemplo clássico. No Brasil, Getúlio Vargas, entendeu? Maior homem, maior brasileiro de todos os tempos. Sim. Só que, cara, se não tem um cavalo passando... Se você ficar tentando, tipo, pular em qualquer animal, tipo, sabe, você vai tentar pular em qualquer animal, você não vai fazer nada, entendeu? Às vezes é melhor você só, cara, espera, sabe? Espera, fica tranquilo, fica de boa. Sim. Fica ali, fica trabalhando por detrás, de trás dos holofotes meio que armando, sabe, tentando... Maquinando, esperando, né? Maquinando, esperando, tentando... Avançando lentamente. Exato, avançando lentamente, As sabe? coisas já acontecem muito devagar e aí, de repente, elas acontecem muito rápido, né? E eu acho que todas as coisas que são grandiosas, em geral, elas acontecem assim, sabe? Eu penso muito isso na história dos Estados Unidos. Que é tipo, cara, os Estados Unidos, ele é um país imperial ao extremo na América. Principalmente a América próxima ali deles, sabe? Eles conquistam o México, depois eles influenciam toda a América Central, e aí na Segunda Guerra Mundial eles eventualmente meio que conquistam o mundo inteiro. Só que em nenhum momento chegou um cara que loucamente chegou e falou, eu vou fazer essa porra toda. Não, era só que, mano, eles estavam tão fortes, tava tão pujante dentro, que era quase que natural essa expansão, entendeu? Então, a expansão dos Estados Unidos pro México é muito isso. A expansão pros Estados Unidos pra América Central é muito isso. Quem leva o imperialismo americano pra América Central são, tipo, homens de negócio, aleatório, assim. Aquele cara, os Estados Unidos é uma potência tão retardada, 100 vezes mais forte, 1000 vezes, 10 mil vezes mais forte do que aqueles paisecos de merda ali da América Central. Transborda, né? Que ele transborda, sacou? Mas pra isso, pra você transbordar, mano, primeiro você tem que estar com a... Tem que encher teu copo, né? Tem que encher teu copo, mano. E o Eduardo Bolsonaro tava tentando transbordar com um copo vazio. Tipo,
Cara, Copo esvaziando aí. copo né? esvaziando. Copo furado. Copo furado. Eu penso isso no Business World também, sabe? Uou. Que é tipo, pô, novos clássicos. Pô, tem muita coisa legal que a gente gostaria de fazer. Tem muita coisa de transbordar. Só que eu fico tipo, cara, Mas tamo enchendo o copo. não tá no momento, mano. Tá no momento de encher o copo, entendeu? Entrega essas dicas de graça, não, pessoal. Aí, Eu pessoal. sou lá do Tycoon. Exato. Mas, cara, e o Eduardo se afobou, cara. Se afobou. Ele devia ter ficado... Por exemplo, se a coalizão dele no Brasil tivesse mais consolidada, ele poderia estar nos Estados Unidos fazendo as articulações dele sem ter que brigar com as pessoas no Brasil. Aí ele estaria numa posição muito mais forte, entendeu? Sim. Isso é só um exemplo do tipo de coisa que ele poderia ter feito, sabe? Você acha que ele tava brigando pela hegemonia do próprio campo também? Porque muita gente coloca a narrativa de que... Eu acho que tava. Ah, com certeza. Que- Contra o Tarcísio? Ah, sim. Não, mas é que tava meio que se encaminhando. A gente já falou também, meu Deus, 1 milhão. Eu tô voltando no tempo aqui, né? Cansado de falar sobre isso. Mas a gente tava falando sobre a pasteurização do bolsonarismo através do acordaço. Sim. Do acordaço. E que isso na prática implicaria também que o legado, a herança que seria concedida aos filhos do Bolsonaro seria rifada por preço módico, preço barato, né? E aí, meio que, cara, você pensa um pouco, pô, aí na situação dele, é tipo, puta, teu pai meio que te vendeu. Sim. Se tu ficar, tu se comprometeu, vai acabar preso, cara. Tá indiciado. Você era amigaço do maluco lá do Ramagem. Tu era, pô, braço direito do teu pai, o filho mais exaltado. Né, com competências mentais totais, né? Ele é menos exaltado que o Carlos do que o próprio Renan. Mas enfim, mas era o cara, o principal filho conspirador, etc. Meio que, cara, meio que YOLO mesmo, sabe? Meio que talvez até Cara, faça puta, algum foi um sentido. YOLO muito burro. Não, foi um Retrospect- YOLO burro. Então, a gente na época pensou em justificativas, mas... Eu não tô defendendo ele, mas eu tô só, assim, tentando tirar um pouco do... Por exemplo, o próprio Roberto Reis, como ele interpreta o fato porra, Eduardo, mesquinho pra caralho, ressentido com o próprio pai, não conseguiu tolerar ver a herança política dele sendo sendo gasta, assim... eu tô falando. Não, beleza. Entendeu? Eu tô. É porque o Roberto Reis é foda, né? Ele adora essa parada de drama familiar. Não, o Eduardo Bolsonaro, o Jair nunca levava ele pro treino de futebol em Vila Isabel. Exato. Ele sempre botava o Flávio como atacante, o Carlos como zagueiro. Exato. Ele ficava como goleiro e sempre se ressentiu. Sempre se enxergava como camisa 10, articulador. Tipo, o Roberto Reis é o cara desse tipo de De um analista político para o outro, entendeu? Eu tô falando assim. Ele não é analista político, ele é psicanalista. E eu também não sou, tá ligado? Mas enfim, tem um programa. Se perguntar, se a IA diz que eu sou, né? Se pesquisar. Mas aí o Roberto Reis, essa é a narrativa dele, entendeu? Eu acho que ele também pessoaliza demais, assim. Ele tá 100% Eduardo, no Team Tarcísio. ressentido, sabe, imaturo, sempre precisava só ficar de boa, mas não conseguiu se controlar, vendo seu pai, não sei o que. Tipo, bro, tio, entendeu? Eu acho que talvez não tenha sido algo calculado, mas talvez fosse algo lógico, em algum sentido. É tipo, cara, se tu ficar, o bicho te come. Se você Correu, correr... o bicho pega. Exato, no caso, se correr, o bicho pega, mas... No caso, o bicho pegou ele correndo, mas você pelo menos correu, entendeu? Sabe? Não Eu acho sei, que pode cara. ter acontecido uma Cara, coisa talvez, um pouco cara. assim. Vamos lá, se o Eduardo fosse um pouco mais conservador. Que sotaque aqui, tá? Mas deixa o Lula do 9-1, mano. Isso tá Aqui. muito tiozão, boa. Se o Eduardo fosse mais conservador, ele podia ter ficado no Brasil e ter falado, cara, ó, se eu for preso, o Tarcísio vai me anistiar. Ou podia ter trabalhado pra isso. Isso é uma coisa mais factível. Isso é mais factível do que... Não, eu vou para os Estados Unidos. Eduardo, o Trump, orgulhoso. tá ligado? Eu vou para os Estados Unidos, eu vou pressionar o governo Trump pra somehow, someway, fuder o governo Lula. E aí as pessoas vão estar, Eduardo, venha, venha. E aí vai chegar de porta-aviões ele e vão dar uma coroa pra ele. Porra, cara. Corre aqui, ó. Família Bolsonaro e as massas, entendeu? O desejo pela aclamação das massas. Cara, se ele tivesse sido preso, cara... Mano, é aquilo. O próprio Lula falou que ele não quer que o Bolsonaro fique mais de 2 anos preso, cara. O Lula falou isso. Sim. Então, talvez o Eduardo tivesse que tancar, cara. 2 anos em cana, mano. Cara, o Eduardo agora corre o risco de nunca mais ver o pai, cara. E tá brigado com o pai, né, cara? Tá uma coisa meio... Mano, olha que merda. Sério, olha que merda a situação do Eduardo Bolsonaro. O pai que é aquilo. Fez a vida essas- política dele. Que, né?
Explica aí, quantos votos o Eduardo Bolsonaro tem? Um só, pô. Um só. O resto é tudo O Jair. resto tudo eu te dei. Disse o pai dele a ele numa entrevista. E aí, cara, tudo que ele tem deve à porra do pai dele. Eles aparentemente não tinham a melhor relação e ela tava extremamente estressada recentemente, a ponto de se xingar. O Eduardo xingou o Bolsonaro como? Ingrato filho da puta. Cara, Perdão aí pelo palavrão. falou. Porque o primeiro palavrão que a gente falou nesse episódio. Cara, ele chamou o próprio pai de ingrato filho da puta, sabe? Que isso, pessoal. E aí, Repetiu aí, o cara. pai dele agora tá deprimido, crise de soluço bizarra. Cuidado pra não Roberto Reis demais, não. Calma. Ele tá Tá virando morrendo. uma novela já. Ele tá morrendo. O Eduardo tá exilado, brigado com o pai, brigado com todo mundo. O pai dele vai morrer, caralho, cara. Uma merda, sim. Que sim. merda, sabe? É uma coisa meio. Cara, mas tragédia é assim, né? Primeiro tem que vivenciar o ápice. Se acabar no ápice é comédia. Depois do ápice, todo mundo sabe que vem, né? A decadência. Aí você tá vendo agora a decadência. Cara, ele podia ter ficado no Brasil. Cara, eu acho que ele ser preso teria sido bom pra carreira política dele, cara. Talvez, né? O filho A não preso ser- do Bolsonaro. A não ser se tivessem dado algum esquema pra ele. Ah, não, todo mundo vai perder o direito político aqui por 6 anos, menos você que perde por 30. É. Sabe? Cara, eu acho que, por um lado também, cara, os bolsonaristas eles assumem também claramente que, cara, estão lidando com um elemento venezuelizante, assim. Então, que é isso, cara. Ser preso no governo do PT, você vai morrer, entendeu? Eu acho que eles cara, fazem isso um não é pouco. verdade, eu cara. também não acho, mas eu acho que essa é uma premissa do campo. Que Tipo, se o Jair morrer, ele vai morrer por causa da saúde dele, não é por causa da prisão. Sim. Mas eu acho que eles acreditam, enfim, vai ficar lá preso político, etc. Eu também acho que não tem a grandeza de ser preso, sabe? É meio que. Tu vai meio que aceitar ser preso, mesmo que você, pelo menos, não tenha uma visão, você não tenha feito nada de errado, sabe? Você se entregar pra justiça. Tem algum Pô, cara, mas isso é um grau nobreza aí, de covardia retardado, né? É. Tipo, o próprio Jair Eu tô deu parecendo voto... o advogado do Eduardo, tá? Não é o caso, não, tá? Mas é. Cara, o Jair deu o voto do impeachment da Dilma, homenageando supostamente o cara que torturou ela, mano. Supostamente não, né? O cara que Mas confirmado que foi ela, que foi o tal do Ustra? Não sei se ela, mas o Ustra é confirmado torturador. Porra, cara. E O maior de tipo, todos. você defende o regime que prendeu e torturou várias pessoas. E aí tu não quer nem ser preso, você nem vai ser torturado. Mas Tá é ligado? aquilo, né, pessoal? No dos outros é refresco. Porra, mas aí é de fuder, Eu né, quero cara? botar rato nos outros. Se botarem o rato em mim, não. É óbvio, né? Mas aí você vai ser meio que Você- eternamente perdedor, né, cara? Tipo, Como tá sendo. você não acha que o Eduardo, se ele tivesse ficado no Brasil tentando... É porque ele não é esse cara, tá ligado? Não, Ele realmente não. não é. Na matriz prussiana, ele não está no lado de altas capacidades. Mas você não acha que ele tivesse tentado ficar no Brasil articulando... Teria sido uma coisa meio de liderar pela frente, sabe? Porra, de você, tipo, general e você tá com o seu cavalo lá na frente das tropas e tal. Sim. É, já tem a grandeza meio que de renunciar a um escalão de poder. Ele preferiu a revolta. Né? Cara, Mas é burro, eu concordo com você. Mano, o Lula foi preso, cara. Ele podia ter fugido também, mano. Mano, Podia. na época eu nem me lembro de nego sequer cogitar a hipótese do Lula fugir, cara. Sabe? Eu não me lembro disso. Primeiro teve a manobra do Messias, né? Messias. Mano, Que quase todo mundo faz manobra. Aí depois mas quando teve- viu que ia dar merda, ele não fugiu. Aí depois cara. teve a corrente humana em volta Não, da mas a sede corrente do PT. humana nunca. Era não mais pelo bagulho show, legítimo. era mais pelo Era show. pelo show. Aí tinha conversa na época, né? Mas, enfim, nada foi à frente, não. Não ia faltar embaixada pro Lula ficar. Diga-se de passagem. Porra. Angola, Venezuela, Equador, como ficou provado recentemente. Cuba, enfim. Porra, cara. Não, eu também acho. A gente falou todas Mano, e essas aí é coisas. isso. Aí quem é o presidente do Brasil agora é o Lula, cara. O cara que aceitou ser preso, mano. Sim. Sabe? Eu acho que é um pouco uma parada meio. Sabe a concepção medieval, assim, de que. Sei lá, sabe? Que o rei Arthur ele consegue tirar a espada da pedra porque ele é o cara com nobreza e tal. É meio que isso, assim, cara. Pra você ser o rei do Brasil, mano, você não consegue ser um. Você tem que ter uma certa nobreza de espírito, cara. É. Que a família do Bolsonaro não demonstrou, cara. Mas é alquímico também isso, né? Meio que você tem que, penar, tem que meio que passar pela transformação, que é necessariamente meio, né, dificultosa pra você conseguir crescer. Isso é uma coisa também de... Total, Cara, toda tradição acaba reproduzindo esse tipo de padrão. Você tem que se fuder pra você poder melhorar, crescer, até se provar digno de, né? Você... A gente tava zoando antes. Mas pra você ganhar um pouco de legitimidade... Legitimidade? um pouquinho de auctoritas, né? Você precisa
tem várias formas, mas uma delas é também se provar merecedor. E muitas vezes se mostra através do teu sacrifício, maior do que todos os outros e tal, enfim. É um conceito muito cristão também, pelo amor de Deus. Total. Mas, falando pra fechar, só o... Não, mas calma aí, cara. Que isso? Mas só pra continuar nessa parada, porque eu quero muito bater nessa tecla, porque, cara, as pessoas de direita no Brasil ficam meio tipo, caraca, nossa, a esquerda sempre ganha, a esquerda sempre ganha. É por isso que a esquerda sempre ganha, sacou? Porque eles só são melhores, cara. São melhores. Eles se esforçam mais. Better people. São pessoas mais inteligentes, eles se organizam melhor. Aí na hora de se fuder, eles aceitam se fuder. Fazem a manobra pra tentar, mas quando tem que se fuder, se fode, cara. E aí, cara, você é literalmente melhor de todas as formas possíveis. É óbvio que você vai ganhar, sabe? Se... No pain, no gain, mano. Cara, no pain, no gain, mano. Se... Disney não é pain. Não é pain. Cadeia, papuda é Sabe, pain. se você pegasse sei lá, um rei medieval, contasse essas histórias pra ele, o rei medieval que não ia entender... Se você não contasse toda a parte meio que... Não, eu acho que mesmo se fosse um rei bem cristão, eu não acho que ele ia ser convencido pelo cristianismo fake da direita, sabe? Eu acho que ele só ia gostar mais da esquerda, cara. Eu acho que um nobre medieval ia se reconhecer, se enxergar mais no Nine do que no Eduardo, cara. Sabe? Talvez. Porque não dá, cara. Há quem chame Lula de Rei Sol. Cara, se você fosse escrever... Se você fosse escrever um conto, mano, se você fosse fazer uma tapeçaria pra contar, tipo, os acontecimentos e tal, o lado do Bolsonaro foi bem interessante, do ponto de vista só narrativo mesmo, até ele assumir o governo. Quando ele assumiu o governo foi só uma cagada atrás da outra, cara. Tá ligado? A parte da facada e tal, aquilo foi tudo muito épico, sabe? Mas, mano... O clímax foi antes do governo, né? Isso aí O clímax foi antes do governo, cara. Isso é bem triste. E o PT... Quando foi o clímax da história do Lula? Tá vindo ainda. 26. Não, na moral. Se Não, tivesse que eu tô apontar- brincando. Foi lá Tá, pra- eu tô brincando de que corta essa porra. Eu acho que foi 2008, a parada foi da mais- Maralinha. You're the man, né? Foi essa época, cara. Foi 2008, 2010, assim. E aí depois teve a parte trágica, que foi o governo do Lula. Que e essa aí da é também Dilma. a época da popularidade de 89%, né, do Lula. Tipo, Pô, 11% de rejeição, bizarro. Sabe, é aquilo. Era mais fácil pra ele? Cara, provavelmente era mais fácil mesmo. Mas ele também se mostrou um cara melhor, entendeu? Então, porra. Ele personificou a carta de 88, né? O Lula se converteu no... não o doutor Constituição, esse título já tem nome, mas meio que o espírito da Constituição, cara. Era Lula? Será que a gente vai poder falar da Era Lula? Cara, eu já falei isso, eu não gosto de me entregar Cara, assim como mano, a esquizofrênico. Era Vargas teve só... A Era Vargas formalmente definida, foram só 15 anos, cara. Sim, sim. Cara, a Era Lula, Se vier- 2003, se ele se reeleger, vai até 2030. Né, a gente vai falar de República Lulista. Mano, A República 27 Lulista. anos. 27 anos de Era Lula, mano. Você consegue imaginar isso, cara? Sabe? cara. Vai ficar bonito o nível de história pra ele, cara. Cara, eu acho que depende muito da era que vem depois, né? Acho que ainda não dá pra bater o martelo, mas definitivamente, eu não gosto de me expor assim como esquizofrênico, mas o Lula é história se repetida primeiro como tragédia, depois como farsa, né? Então tem a tragédia varguista e depois você tem a farsa lulista. Minha opinião, tá? Essa frase é do Marx, é o Marx e não do Hegel. Mas de verdade eu acho que tem muitos ecos, assim, sabe? Eu acho que tem muitos ecos, muita repetição da coisa. Exaustão do modelo, exaustão da simbologia até de muitas das coisas. Mas eu acho que, porra, o Lula definitivamente vai ter um legado controverso, mas ele vai ter um legado que vai ficar meio... Caralho. A questão é que o legado do Vargas, fale o que quiser. Mas é carnudo, né? Ele é. Total. Você Dele é passa melhor. o dia inteiro, caralho, fez isso, fez isso. O Lula. Cara, eu acho que Não a forma tem que o tanta- Getúlio encerrou, né, a estadia dele nesse plano aqui, demonstra, mano, que ele era feito de uma fibra diferente, mano. Ele era different breed, mano. Sabe? Você consegue imaginar... Estancieiro. Cara, você consegue Casca imaginar grossa. o Eduardo Bolsonaro encerrando a história dele na Terra da mesma forma que o Getúlio fez? Não consegue, Não, cara. jamais. Por isso que ele nunca vai ser, cara. Entendeu? Tem que pagar, mano. Tem que pagar o Tem que preço. pagar o preço, cara. E o cara quer ser o Getúlio sem pagar o preço do Getúlio, mano. Porra, não dá, entendeu? Sim. Se você não tá disposto a pagar o preço, nem entra na loja, cara. Nem entra na loja, mano. Fica de fora só. Fica o olhando. Windows Shopping. Fica o mano. Windows Shopping, Como mano. ensinou o 50 Cent, mano. Fica lá o Windows Shopping. Pois é, mas Tem é mais, isso. não, eu Pra acho que encerrar. tem o último ponto, que é Ah. talvez um dos mais importantes do episódio inteiro. Como você acha que o Lula trabalhou para a diminuição das tarifas? Você acha que é impacto zero?
o trabalho Do do Lula, chanceler. Lula. Não, Lula, coitado. Do indivíduo, Luiz Inácio Lula da Silva. Nascido em Canindé. De quase Cara, 80 anos. Eu acho que é 80 certo. Não, Acho que B é zero. então, mas da diplomacia brasileira, então, vá lá. Você acha que são os fatores das duas dimensões do poder? Vou de novo aqui citar um amigo meu. Dos elementos exógenos e exógenos e dos endógenos. Você acha que é mais os Estados Unidos chegou à conclusão sozinho de que, porra, não vale mesmo, meio retardado o que a gente fez aqui? Ou você acha que é mais, pô, realmente, Mauro Vieira, Cara, sabe Joesley Batista e Mano, todos os embaixadores informais do Brasil em Washington a parada é a seguinte. venceram? No meu âmago mais profundo, Uhum. eu ainda sou um pouco nacionalista, sabe? Sou bem Sabe, nacionalista, sim. na real. Porra, não. Então eu não consigo acreditar que o é aquilo, sabe? Deep State brasileiro, sabe? Ah, ele é Deep State e tal, mas ele é brasileiro, tá ligado? Então eu quero dar moral pra eles. Então, eu acho que majoritariamente foi uma coisa dos Estados Unidos, tá? 80-20. Mais. 70-30. Talvez você bota aí 70-30, bota 30% de crédito um do pouco esforço do Itamaraty, as associações de comércio, os diplomatas Haddad. apontados, Haddad, o Joesley Batista e tal. Joel, eu acho que, cara, talvez peça-chave aí de tudo isso, tá? Pela forma como o Trump reconhece outras lideranças no mundo, sabe? É. O Trump Não, é a o cara JBS do... é uma empresa gigantesca, né? E Aqui, ó. ela é a maior produtora de carne do mundo, ela tem muita operação no próprio Estados Unidos. Trump valoriza, cara, good negotiators. Eu acho que ele deve ter... very tough negotiator. Exato, entendeu? Eu acho Joesley que- Batista. Exato. eu acho Very que smart ele... guy. Ele é mesmo. E ele... Eu acho que provavelmente deve ter sido peça-chave, assim. Dos caras, porque ele falou com muito cara... Aquela linguagem de modelo diplomático, ONU, né? A linguagem Itamaraty Talk. Eu acho que ter falado com um real negotiator deve ter feito bastante diferença nisso. Meu palpite. Tá. Sim. Sim. É, cara. É. Tipo, o que eu fico pensando é... Eu acho que o Itamaraty... Não o Itamaraty, mas o Lula e o PT podia ter estragado isso, sabe? Se eles tivessem continuado sim. no modo Janja e modo Felipe Neto, atacando o Trump, atacando o Elon Musk e tal... O Lula baixou um pouco a bola, né? Eles podiam ter, tipo, deixado o Trump puto, e o Trump é um cara mercurial, né? E ele podia ter só falado, não, quer saber? Eu vou tancar a inflação em café e carne pra fuder o Lula. Ele podia ter feito isso. Porque você vê, o Trump, ele nutre antipatia por certas pessoas. Ele odeia o Gustavo Petro da Colômbia. Sabe? Merecidamente, vai. Total. Pô, Gustavo Petro total. dá não, cara. Dá não. Quem mais o Trump não gosta? A parada é... Pouca gente. Pouca gente, né? Ele não gosta do pessoal da África do Sul, não. Ele não gosta do cara da África do Sul também, mas... Esqueci o nome. Né? Eu sinto que eles podiam ter estragado. Só que estragar seria tão retardado, sabe? Seria até bem difícil, né? Acho que muito vento a favor, no geral. Assim. Sim. Né? A medida um pouco meio sem raison d'être. A gente não entendeu até hoje direito porque que o Brasil, porra, tomou a maior taxa do mundo. Não era o Eduardo Bolsonaro, como ficou claro agora, era o quê? Não ficou Pouco claro, né? Pouco claro. Bem Talvez pouco fosse uma claro. conjunção de fatores. Eu sinto que o Trump é um cara menos... Ele é um cara mais intuitivo também, sabe? Ele vai mais, tipo, cara, a direção certa é taxar os caras pra caralho. Sim, eu concordo com você e acho E aí, que... e agora, ele pode ter tirado a taxa por conjunção de fatores barra intuição Não. também. Ah, Ele- não... Ah, quer saber? Não, a decisão certa é tirar. Ele resolveu tirar. O Trump se move de maneiras muito misteriosas. Né? A administração Trump é bem difícil de ler. Eu acho que de início não tinha um propósito muito forte, uma motivação muito forte. Os efeitos eram deletérios para a economia americana, em muito sentido. Então, porra, fruta não tem. Ah, caralho, aumentou o preço. Café não tem. Ah, aumentou o preço. Carne. Ah, o preço tá aumentando, a gente quer baratear e tal. Então, talvez ele possa ter feito até pensando um pouco na popularidade dele, etc. De qualquer forma, eu coloco mais eu jogo também o peso bem mais pra balança do tipo elementos internos da política americana do que, porra, Mauro Vieira, gênio. Total. Mas enfim. É isso, pessoal. Muito obrigado. Pessoal, aqui, ó. Black Friday, Sexta-feira Negra, novos clássicos. Entrem no site, confiram as ofertas. Entrem no link na descrição também, se você, enfim, já tiver decidido. E é isso. É isso. Né? Segue a gente no Twitter também. @novosclássicos. @pessoa. Valeu.